O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo na igreja esse tempo que nós chamamos de tempo comum. Esse tempo comum é o tempo do seguimento de Jesus Cristo. Nós somos convidados a seguir Jesus de perto. E aqui Jesus Cristo está fazendo um caminho de subida para Jerusalém. Esse caminho em que ele é muitas vezes interrompido por pessoas que não são do seu grupo para questioná-lo, como acontece aqui nesse evangelho. Nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, os fariseus procuram Jesus para apresentarem a ele uma pergunta que tem um único objetivo: colocar Jesus à prova. Esse é o único objetivo da questão dos fariseus. Afinal, os fariseus são homens muito entendidos de Sagrada Escritura, muito entendidos de lei e de doutrina, e eles não precisam perguntar nada para Jesus porque querem saber. Eles podem perguntar para Jesus, isso sim, para verificarem se Jesus sabe. E é isso que eles estão fazendo aqui. E por isso eles colocam essa questão tão difícil para Jesus. Afinal, é permitido ao homem dar uma carta de divórcio à sua mulher? Se Jesus responde que não, ele contraria a lei de Moisés, que diz que é possível que um homem se divorcie de sua mulher. Se ele diz que sim, é possível, ele vai contra aquilo que Deus mesmo instituiu, o matrimônio. Então Jesus está meio que numa sinuca de bico. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele não pode advogar nem a favor, nem contra. Essa grande sinuca de bico exige de Jesus ir mais além da questão. Talvez a gente devesse ir mais além também da questão do é permitido isso ou não é. Quando a gente coloca as questões assim, a gente tem sérios problemas. Quando a gente coloca uma questão sempre assim, isso pode ou não pode? Pronto, a gente está numa armadilha. Porque há muitas nuances, há casos e casos, há singularidades, há especificidades. A lei pode muito bem funcionar como se ela fosse uma navalha, cortando todo mundo do mesmo jeito. Mas Jesus não é assim. Jesus não usa a lei como se ela fosse uma navalha para informar e formatar todo mundo no mesmo modelo. Não.
Jesus está preocupado antes do que com a lei, com a vida. A vida é mais fundamental para Jesus. E a lei está para a vida, não a vida para a lei. E Jesus também defende os pequenos. E isso aqui é muito importante, porque nesse caminho que Jesus vai fazendo, ele vai defendendo os excluídos. Se vocês vieram à missa esses dias, vocês devem ter ouvido Jesus defendendo alguns excluídos. A criança, os marginalizados. E agora ele também vai defender uma pessoa excluída na sua cultura. A mulher. E por quê? Porque, muito diferente de hoje, a mulher, na cultura de Jesus, é considerada um bem do homem. Inclusive, quando se ouve o mandamento não cobiçar as coisas alheias, na lista de coisas que não se deve cobiçar, está lá o boi, o jumento, a carroça, a casa e a mulher. Como um bem, uma propriedade que pertence ao homem. Quando é que a mulher tem dignidade? Quando ela está defendida por seu pai ou quando ela está casada. Casou-se, ora, então ela tem dignidade garantida por seu marido. Não tendo marido, ela tem a dignidade garantida pelo seu filho primogênito, se ele for do sexo masculino. Então, o casamento dá dignidade para a mulher na cultura de Jesus, porque ela depende de um homem que responda por ela, que lhe confira cidadania. Se a gente acha a nossa cultura patriarcal, machista, andrógena, sei lá o quê, a cultura de Jesus é muito mais patriarcal do que a nossa. Agora falemos do divórcio, porque a lei permite mesmo entregar uma carta de divórcio para uma mulher. Mas por que motivo? Por qualquer um. Se é o homem que tem predominância nessa cultura, ele pode entregar uma carta de divórcio para a mulher porque ela queimou o arroz. Ele pode se divorciar dessa mulher se ela fica feia, se ele se desagrada dela por alguma razão. Facilitadas as coisas para o homem, difíceis ficam as coisas para a mulher. Pensem numa mulher divorciada. O que ela faz? Volta para a casa do pai? Muitos pais não aceitam. Vai se casar de novo? Muito difícil na cultura de Jesus, porque uma mulher que se separou, foi divorciada, afinal perde o dote e não tem como se casar de novo. Vai parar na rua, à margem, às vezes até na prostituição. O que Jesus está fazendo aqui então? Simplesmente endurecendo uma lei, dizendo assim, não se pode dar carta de divórcio de jeito nenhum? Não. Jesus Cristo está defendendo a cidadania da mulher. E por isso Jesus Cristo vai à lei mais primeva, uma lei anterior à de Moisés, lembrando que homem e mulher foram feitos um para o outro, para se tornarem uma só carne. E isso significa se tornarem uma convivência, fazerem convivência juntos. Homem e mulher não são diferentes para Jesus. Aliás, é isso que significa que uma mulher tenha sido tirada da costela de Adão. É porque a costela fica do lado. E a mulher deve estar do lado, como o homem deve estar do lado dela. Um e outro devem estar um ao lado do outro, colaborando juntos. Inclusive, o texto de Gênesis é muito mal traduzido, porque diz que uma mulher foi feita para ser a auxiliar do homem. Não, ela foi feita para ser o auxílio, no sentido de que sem ela, o homem definha. Sem ela, o homem é capenga, manca. Nesse sentido, Jesus vai mais ainda na raiz para entender que homem e mulher precisam ter a mesma dignidade. E, portanto, o divórcio, como essa carta que coloca a mulher numa situação insegura, deve ser banido. O que Jesus pensa aqui não é numa indissolubilidade do matrimônio. Na cabeça de muita gente,
Ao ouvir esse texto, o que a gente ouve geralmente, sobretudo para os mais católicos, mais doutrinários, os que fazem um caminho de igreja já há muito tempo, a gente ouve aquela lei da igreja, inclusive muito moderna, de que quem se separa está proibido da comunhão, quem se separa está proibido do altar, quem se separa e se casa de novo, nesse sentido. Quem está numa segunda união está em pecado. Mas não é disso que o texto fala. Se a igreja interpretou assim esse texto, ela o interpretou assim, fazendo um excesso de sentido ao texto, porque não é disso que o texto fala. O texto fala da dignidade da mulher e de como ela deve ser protegida, de como ela não pode ser usada e descartada, de como ela não pode ser feita de objeto. E nisso, nós, enquanto igreja, precisamos caminhar muito. Precisamos caminhar para compreender que Deus uniu, de fato, homem e mulher, mas os uniu pelo laço do amor, pelo laço da parceria, do respeito, pelo laço que é este laço que um promete ao outro amar até o fim. Mas muitos não se comprometem com o amor. Muitos não estão comprometidos até o fim com o amor. E se é verdade que onde dois não querem, onde um não quer, melhor dizendo, dois não brigam, também é verdade que onde dois não querem, um não ama sozinho. Uma relação, portanto, de amor e de respeito, é isso que Deus une. É nisso que Deus estabelece a sua bênção. Então peçamos a Deus para que nós reconheçamos de fato o valor da mulher. Ainda hoje na nossa cultura, quando a gente fala de uma mulher emancipada, de uma mulher que tem direitos, de uma mulher que tem cidadania, ainda hoje, o que prevalece? Uma cultura patriarcal, uma cultura machista, uma cultura que não pensa na dignidade da mulher, na sua raiz. Por isso mesmo, defender os pequenos também passa por aí. Amém.